morreu, gente, após ser atingido aí por um carro em alta velocidade. A vítima, um empresário de 60 anos, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local. Cara, o motorista, ele fugiu sem prestar socorro. Ana Bianchini traz mais informações ao vivo sobre esse caso, né, Aninha, é com você. É isso mesmo, Fred, Sabrina. A vítima desse acidente é Enio Gonçalves, de 60 anos, empresário, dono de um restaurante que funciona há mais de 10 anos em Taguatinga e que fica bem pertinho de onde esse atropelamento aconteceu. E aqui, ao meu lado, vocês podem observar o carro que já foi apreendido pela Polícia Civil, mas até o momento o motorista ainda não foi localizado, apesar de já ter sido identificado. E presta atenção como que o carro ficou. A imagem é forte, a parte do para-brisa ficou completamente quebrada, destruída, até mesmo o capô do carro amassou por causa da força desse atropelamento e dessa pancada. Pelas imagens, o que dá pra gente analisar, o que parece é que esse carro estava em alta velocidade no momento então em que Enio Barcelos tentou atravessar a Sandu Sul, ali na altura da QSC 22. O carro aparece, atinge o empresário em cheio, ele é arremessado, inclusive para longe. Ele não resistiu aos ferimentos, teve traumatismo craniano e teve a morte declarada ainda no local do acidente. A nossa equipe de produção teve a oportunidade de conversar com a esposa do Enio logo após o ocorrido. Ela relatou que ela estava no telefone com o marido pouco antes de tudo acontecer. Ela teria ligado para ele, teria pedido então para ele ir até o restaurante, para eles fecharem o estabelecimento. Isso porque já estava ficando tarde, estava perto ali das 6 horas da tarde, finalzinho da tarde da última sexta-feira. Ele estava realizando esse caminho a pé no momento em que tudo isso aconteceu. O motorista, ele fugiu do local, mas foi localizado, ainda não foi localizado, né? Foi identificado e está sendo procurado pela polícia. Já o carro, esse veículo que aparece aqui na imagem para vocês, ele foi encontrado abandonado pela Polícia Militar pouco tempo depois do acidente, ainda no mesmo dia, e trazido aqui para a 12ª Delegacia de Polícia de Taguatinga, que é responsável pelas investigações desse caso. Tinha uma expectativa de que esse motorista, Fred, ele podia se entregar a qualquer momento, por isso desde cedo a nossa equipe está fazendo plantão aqui na porta da 12ª Delegacia de Taguatinga. E é aqui no pátio da SDP que o veículo desse homem está apreendido. Esse carro completamente destruído, que mostra então, só pela destruição, o impacto desse acidente. Realmente, infelizmente, essa vítima, ela não teve nenhuma chance. Esse homem, ele ainda conseguiu fugir com esse veículo por alguns quilômetros, com o carro assim completamente destruído. Provavelmente o motorista sem nenhuma visibilidade do que estava acontecendo ali, porque o para-brisas está completamente quebrado, o vidro foi estourado. Mas o que mais me impressionou de fato, eu acho que foi essa parte aqui do capô, porque ela não ficou pouco amassada, não. Ela ficou muito amassada, o que mostra, o que aponta que provavelmente sim, esse motorista estava em alta velocidade. E outra coisa, a gente reitera, não tinha faixa de pedestre naquele ponto em que o empresário estava atravessando. Ou seja, se esse motorista ele tivesse parado para prestar socorro, provavelmente ele não seria responsabilizado dessa forma pelo que aconteceu. Mas só pelo fato dele ter fugido do local do acidente, sim, isso indica que esse motorista ele podia estar bastante errado. Talvez sob efeito de álcool, sob efeito de drogas. Enfim, isso só a polícia vai poder dizer após esse homem ser localizado. E para isso a polícia também conta com a ajuda do pessoal de casa. Quem conhece, reconhece. Se você soube dessa história, um amigo contou para um amigo que contou para você. Se você reconhece esse carro que aparece nas imagens, e aí você consegue passar para a polícia qualquer tipo de informação a respeito do paradeiro desse homem. Que eu repito, a polícia já sabe quem é. Ele só não foi encontrado ainda. Cara, pois é, e não só o capô, como você mostrou, o cara ele conseguiu amassar o teto, né? Ele conseguiu nessa pancada aí que a vítima batesse lá no teto do carro e amassasse o teto do carro. Gente, quebrar um para-brisa tem que ser uma força imensa, uma força descomunal para conseguir quebrar um para-brisa. E aí a gente vê até um buraco ali, né?
que, poxa vida, sei lá se foi feito pelo corpo ou pela cabeça do Enio, né? Infelizmente acabou perdendo a vida, mas pela imagem que a gente viu aqui, ele estava em alta velocidade, é horrível. A gente tem que falar de uma morte no trânsito, a gente viu que ele não tinha faixa de pedestre, que ele não poderia ter passado por ali, mas também a gente vê que o cara deveria estar andando na velocidade da via, era o mínimo que ele tinha que fazer, e também ter socorrido, né, o empresário, e também ter socorrido o empresário. Ele fugiu, saiu do local, sei lá por quê, às vezes, né, estava embriagado, vamos dizer. Aí falou, não, vou fugir do flagrante aqui, daqui para amanhã esse negócio acaba, eu vou lá, faço meu bafômetro e pá e tal. É uma das hipóteses, é hipótese, eu não tô falando o que aconteceu, tá, gente? Não tô falando o que aconteceu. Isso é hipótese. Aí fala, pô, eu fugi do local porque estava sem documento. Nenhuma dessas hipóteses aí vale você fazer. Tá embriagado? Para. Tá sem documento? Para. Gente, por favor, tem que socorrer. Ah, Fred, eu não sei socorrer. Você não precisa saber de nada. Você não precisa saber de nada. A única coisa que você precisa saber são os telefones aí da polícia, do SAMU, do Corpo de Bombeiros, que é muito fácil, né, gente? 190, 192 e 193, tá bom? Ajude aí, Aninha. Obrigado pelas informações aí, meus pêsames a essa senhora e toda a família dele, tá bom?